pela equipe de tradução, chama de apelo para o socorro divino. E, de fato, é um título muito apropriado. Apelo para o socorro divino. E Davi foi quem escreveu este salmo quando os ifeus vieram dizer a Saul que ele estava infiltrado lá no meio deles, dos ifeus. Então, Davi se sentiu traído, uma vez que Saul o estava perseguindo. Então vamos à leitura. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida, ou a tradução seria a alma também. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por sua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as aflições e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Este salmo foi escrito no momento de perseguição que Davi estava sofrendo. Saul queria tirá-lo do caminho da corte judaica. Saul não queria que ele fosse rei, porque Saul era rei. Certamente queria que um de seus filhos assumisse. Era natural que isso aí acontecesse. Acontece que Deus já tinha um plano para Davi. Ele já era rei mesmo. Faltava a assumir a função. E estava ali entre os ifeus. Era uma região que ficava a cerca de mais ou menos 8 quilômetros de Hebrom, a terra de Saul. E esses ifeus denunciaram Davi a Saul. E quando Davi soube, ficou preocupado pelo que acontecera. E ele, então, orou. E a sua oração começa, sabendo que estava sendo perseguido, e como estava, nós sabemos pelo relato da própria Bíblia. Ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Com esses 2 versículos, ele expressa o que estava sofrendo. É claro que Deus sabia de tudo, Deus conhecia tudo. Mas uma coisa é sabermos que Deus conhece, outra coisa é o nosso coração expressar isso através dos nossos lábios. E foi justamente isto que Davi fez. Ele foi bem explícito no que ele queria dizer, por causa da confiança que ele tinha em Deus. Ele disse: ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Essas 2 frases são correspondentes, faz parte da poesia judaica.
uma frase é repetida praticamente por esta segunda. Está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Ele queria que Deus o livrasse das mãos dos seus inimigos. Porque ele fala assim: teu nome, teu poder. Exatamente porque ele sabia que só Deus podia fazer isto, ninguém mais. Era uma situação que homem comum jamais poderia resolver. Só Deus podia de fato. Mas o versículo 2 ele diz: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Praticamente, ele expressa, repetindo o versículo 1 com outras palavras, agora apelando: dá ouvidos à minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Ele estava expressando para Deus como se Deus não soubesse, mas, mais uma vez, dizemos a mesma coisa. Uma coisa é saber que Deus sabe, outra coisa é a gente abrir o coração e expressar aquilo que está sentindo. Nada melhor. É um alívio que a nossa alma tem. Nós sabemos que Deus sabe. Há um livro escrito por um pastor escocês que diz assim: se Deus já sabe, por que orar? Esse é o título. E sabemos que Deus sabe, mas Ele manda que nós oremos. Meus irmãos, precisamos aprender a abrir o coração assim, como Davi. Se Deus já sabe, mas nós precisamos orar. E aí ele explica por quê. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Quem são esses violentos? Primeiro, os zifeus, em cuja terra ele estava. Segundo, o rei do seu povo, porque ele sabia muito bem que aquele rei Saul queria tirar-lhe a vida, para evitar que ele assumisse o trono. E ele fala claramente dizendo que aqueles homens violentos procuravam tirar-lhe a vida. Por que é que eles faziam isso? A frase conclusiva do versículo 3: não tem Deus diante de si. Não temiam a Deus, por isso estavam tentando tirar a vida do seu servo. Mas aí ele explica por que estava orando. Versículo 4 lhe diz: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida, que também pode ser traduzida esta palavra como alma. É quem sustenta a minha alma. Nós oramos a Deus em todas as situações, porque nós sabemos que só Ele é digno de receber as nossas orações, especialmente quando entendemos que a situação só Ele pode resolver. Porque eu posso orar a Deus para louvá-lo, adorá-lo, agradecer-lhe, mas posso também orar a Deus para pedir. E quantas vezes nós pedimos? E por que é que nós fazemos isso? Porque quando pedimos, sabemos que só Ele, ninguém mais. Às vezes até alguma pessoa pode ser instrumento dele, mas quem deve operar no coração daquela pessoa é Ele também. E aí ele diz, versículo 5, Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Não foi um acaso que isso aconteceu. E aí ele disse, bom, Deus é fiel. Se eu creio que foi Ele que me escolheu para isto, homem nenhum vai me tirar desse plano de Deus na minha vida. E aí diz, por tua fidelidade,
Deus é fiel à sua palavra. Ele diz, dá cabo deles. Quer dizer, faze justiça, extingue essa ideia da mente deles, ou extingue essa gente, o que de fato aconteceu. Saul morreu numa batalha, como nós sabemos, e Davi chorou a sua morte. Por quê? Porque quando Davi teve oportunidade, Saul dormindo, ele entrou na caverna onde Saul estava, tirou a arma dele e outro instrumento mais lá, e não tirou-lhe a vida. Quando alguém perguntou, ele disse, eu não vou fazer isso como um ungido do Senhor. Davi era fiel a Deus. Não vou fazer isso como um ungido do Senhor. Alguém fez na guerra, mas Davi não. Então ele sabia que o seu juiz é Deus. É isso que a Bíblia diz. Deus é o juiz, a um abate e a outra exalta. Não é isso que a palavra de Deus diz? Davi confiava nele. E aí ele diz, por que é que ele oferecia sacrifício? Versículo 6. Porque o Senhor é bom. Deus é bom. E aí ele diz por quê? Versículo 7. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. A justiça precisa ser feita? Precisa. Mas às vezes, o tipo de justiça, nós temos que esperar que Deus faça. E é isso que Davi fez aqui. Aquele é ungido do Senhor, só Deus pode tocar nele. Ninguém mais. E aí Deus faz. E Deus fez aqui. Meus irmãos, só os crentes podem viver tranquilos em quaisquer situações, especialmente num momento como este. Davi, repito, poderia ter tirado a vida a Saul. Mas ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas aqui ele sabe que foi traído pelos ifeus, a gente em cujo meio ele estava infiltrado. E aí ele disse, bom, são traidores, estão unidos a Saul, que Deus faça justiça. E Deus fez. A nossa oração deve ser nestes termos. Orar para que Deus seja o nosso protetor, que Ele nos guarde, que Ele nos sustenha, proteja, venha nos suprir em tudo. Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Pai. Que Ele nos abençoe. Amém.